Roberta nunca soube exatamente quando começou a se sentir uma estranha dentro da própria casa. Talvez tenha sido numa terça-feira comum, quando ela abriu a geladeira e percebeu que havia comprado coisas que não lembrava. Ou talvez naquela noite em que acordou às 3 da manhã com a sensação clara de que alguém tinha passado pelo quarto, mesmo morando apenas com o marido, Daniel. Mas o que realmente ficou marcado foi o espelho. Ela estava no banheiro, escovando os dentes, quando por um segundo curto quase inexistente, teve a impressão de que seu reflexo demorou a acompanhá-la. Ela piscou e tudo voltou ao normal. Ela não comentou com ninguém. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a se acumular como peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Mensagens no celular já lidas, roupas fora do lugar, perfumes que ela não usava impregnados em suas próprias roupas. "Você mudou de perfume?", perguntou Daniel certa noite, casual, sem tirar os olhos da televisão. "Não", respondeu ela, automática. "Por quê?" "Nada. Achei que estivesse diferente." Mas ele não olhou para ela quando disse isso. E isso ficou. Roberta começou a observar mais. E foi quando percebeu algo ainda mais perturbador. Daniel parecia confortável demais com coisas que ela não lembrava de ter feito. "O jantar de ontem estava ótimo", ele comentou. Roberta ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não fiz jantar ontem." Daniel finalmente olhou para ela e sorriu. Mas não foi um sorriso de quem estava confuso. Foi um sorriso curto demais, controlado demais. "Claro que fez", ele disse. "Você só deve estar esquecendo." E ali, algo mudou dentro dela. Não foi medo, foi desconfiança. Roberta começou a duvidar de si mesma, mas não da forma comum. Não era esquecimento simples. Era como se existisse outra versão dela. Uma versão que vivia partes da vida que ela não lembrava. Ela começou a testar. Deixava objetos em lugares específicos, tirava fotos escondidas, anotava horários. E o padrão era claro: algo ou alguém mexia nas coisas. E não era invasão, porque não havia sinais de arrombamento. Nada fora do lugar, exceto o que só ela perceberia. Uma noite, decidiu ficar acordada. Fingiu dormir. Horas se passaram. Silêncio. Até que... passos leves. Dentro da casa. O coração dela acelerou, mas ela manteve os olhos fechados. Os passos passaram pelo quarto. Pararam. Voltaram. E então, a porta do quarto abriu. Devagar. Ela sentiu. Não viu, sentiu. Alguém entrou. O ar mudou. Ela prendeu a respiração. E então ouviu algo impossível. Sua própria voz, sussurrando. Ele não pode saber ainda. O corpo dela travou, porque aquela voz era dela, mas ela não tinha falado. Os passos saíram, a porta fechou, e só então ela abriu os olhos. O quarto estava vazio. Daniel dormia ao lado dela, ou fingia. Na manhã seguinte, Roberta não disse nada, mas tomou uma decisão. Precisava de prova, algo concreto, algo que não pudesse ser distorcido. Foi então que encontrou o celular antigo, guardado no fundo de uma gaveta que ela jurava não usar há meses. Quando ligou, já estava carregado e com mensagens abertas, mensagens recentes, com um contato salvo apenas como "Ah". As mãos dela começaram a tremer. Ela abriu a conversa e leu. Hoje ele quase percebeu. "Você precisa ser mais cuidadosa. Eu não posso continuar cobrindo tudo sozinha." Ela está começando a acordar. O sangue gelou. Ela, quem estava acordando? E então a última mensagem, enviada minutos antes dela encontrar o celular. "Hoje à noite fazemos do jeito certo." Roberta deixou o celular cair. E naquele momento, a porta da sala se abriu. Ela congelou, porque Daniel não estava em casa. Ela mesma tinha visto ele sair. Passos, lentos, calmos. E então, a voz, de novo, atrás dela. "Você não devia ter mexido nisso." Roberta virou devagar e viu ela mesma, parada na porta, com um sorriso idêntico ao de Daniel, mas completamente vazio. Roberta não gritou.
O corpo dela queria reagir, fugir, negar, mas algo mais forte a manteve parada, como se qualquer movimento errado fosse confirmar que aquilo era real demais para suportar. A mulher à sua frente era ela. Mesmo rosto, mesmo corpo, mesmo olhar. Mas havia uma diferença impossível de ignorar. A expressão. Não havia dúvida naquele olhar. Não havia medo, não havia confusão. Só controle. Você demorou mais do que eu esperava, disse a outra, inclinando levemente a cabeça. A voz era idêntica, mas carregava uma calma perturbadora, como alguém que já sabia exatamente como aquela situação terminaria. Isso não é possível. Roberta conseguiu sussurrar a garganta seca. A outra sorriu. É exatamente o que você disse da última vez. O coração de Roberta disparou. A última vez. A outra Roberta caminhou lentamente até ela, sem pressa, como se cada passo já estivesse ensaiado. Você sempre chega nesse ponto. Sempre encontra o celular. Sempre acha que descobriu alguma coisa. Ela parou a poucos centímetros de distância. E sempre esquece. Um frio percorreu o corpo de Roberta. Esqueço? O quê? A resposta veio de outro lugar. De mim. Daniel estava parado na entrada da cozinha. Dessa vez, ele não fingia. Não havia surpresa no rosto dele. Não havia preocupação. Só exaustão. Como alguém que já passou por aquilo muitas vezes. Roberta olhou de um para o outro, tentando encaixar as peças que não se encaixavam. O que está acontecendo? A voz dela falhou. Daniel passou a mão no rosto antes de falar. A gente tentou fazer isso de um jeito mais leve. No começo. Não fala assim, cortou a outra Roberta, ainda olhando fixamente para a original. Ela precisa entender direito. Entender o quê? Roberta gritou, finalmente quebrando o silêncio que a sufocava. A outra Roberta suspirou como quem já esperava por aquilo. Você não está sendo traída do jeito que você pensa. Aquilo bateu estranho. Porque parte dela já suspeitava. Mas a outra parte não queria aceitar. Então explica, Roberta disse firme, mesmo tremendo. Houve um breve silêncio. Então Daniel falou. Você pediu isso. A frase caiu pesada demais. Não, isso é mentira. Não é? Disse a outra Roberta. Foi você quem começou tudo. Roberta balançou a cabeça, recuando um passo. Eu nunca faria isso comigo mesma. Não agora, respondeu a outra. Mas antes, você fez. E então, tudo começou a rachar de verdade. Memórias, fragmentos, sensações fora de lugar, consultórios, conversas incompletas. Um nome que ela não lembrava, mas que de repente parecia familiar demais. Dr. Henrique, você estava piorando. Daniel continuou mais baixo agora. As crises, os apagões, a paranoia. Eu não sou louca, Roberta respondeu automática demais. A outra Roberta deu um pequeno sorriso. Nunca foi sobre loucura. Ela deu mais um passo à frente. Foi sobre controle. E então ela disse algo que desmontou tudo. Eu sei que pensas que eu sei te tem. Você criou a mim. Silêncio. Pesado. Irreal. Isso não faz sentido, Roberta murmurou. Faz, disse Daniel. Você não queria mais sentir. Agora as peças começaram a se mover. A traição, Roberta disse quase sem perceber. Daniel fechou os olhos por um segundo. E foi antes disso. O mundo pareceu inclinar. Você descobriu. A respiração de Roberta falhou. Descobri. O quê? E foi a outra Roberta quem respondeu. Que ele já tinha me escolhido. O silêncio que veio depois não era vazio. Era esmagador. Roberta olhou para Daniel. Dessa vez, ele não desviou. E isso foi pior do que qualquer mentira. Não, ela sussurrou. Mas a verdade já estava ali. Você não aguentou, continuou a outra. Então você fez o que sempre fez. Eu não fiz nada. Fez sim, a outra respondeu, mais firme agora. Você me criou para lidar com isso. Roberta começou a tremer. Não, isso não é real. É o suficiente, disse a outra. Sempre foi. E então veio a última peça. Eu fico com o que dói, disse a outra Roberta, olhando direto nos olhos dela. E você fica com o que sobra. O ar ficou pesado demais. Às noites, Roberta começou ligando tudo. As coisas que eu não lembro.
Sou eu, respondeu a outra. As mensagens? Eu. O jantar? Eu. E ele? Silêncio. A outra Roberta olhou de relance para Daniel e sorriu. Sempre comigo. Aquilo quebrou Roberta de um jeito que nenhuma explicação poderia. Não era só traição, era substituição. Ela não tinha sido trocada por outra pessoa. Ela tinha sido dividida e descartada pela metade. Você escolheu ela, Roberta disse, olhando para Daniel com os olhos marejados. Ele demorou para responder, e esse atraso já era uma resposta. Eu escolhi quem conseguia ficar. Aquilo foi mais cruel do que qualquer confissão. Roberta deu um passo para trás, depois outro. Isso não pode continuar. Não vai, disse a outra Roberta com uma calma assustadora. O que você quer dizer? A outra se aproximou mais uma vez, dessa vez muito perto. Que hoje a gente termina. O coração de Roberta disparou. Determina o quê? A resposta veio suave demais. A divisão. O mundo parou. Não, você já está fraca, continuou a outra. Já está esquecendo mais rápido, já está confundindo tudo. Daniel desviou o olhar. A gente não tem mais como manter as duas. Roberta sentiu o chão desaparecer. Então, você vai me apagar? A outra inclinou a cabeça. Não é assim que funciona. Ela tocou o próprio peito. Você vai desaparecer, naturalmente. Isso é mentira. Você já está indo, disse a outra quase gentil. E naquele momento, Roberta percebeu algo. Algo que estava ali o tempo todo. Os detalhes, as falhas, as memórias quebradas. Ela olhou para as próprias mãos e, por um segundo, pareciam menos sólidas. Não, ela disse agora com medo de verdade. A outra Roberta se aproximou e sussurrou. Você nunca foi a principal. Silêncio. E então, tudo fez sentido. Não era ela quem estava sendo substituída. Ela sempre foi a parte descartável. A versão criada para absorver a dor. A versão que ficou com a traição. A versão que carregou o colapso. Enquanto a outra viveu, amou, continuou. Roberta começou a chorar, não alto, não desesperado, mas um choro silencioso, de quem finalmente entendeu. Então, nada disso foi meu. A outra respondeu sem hesitar. Só a dor. Daniel não disse nada, e isso confirmou tudo. Roberta fechou os olhos, e pela primeira vez, não havia mais perguntas. Só um vazio estranho. Cansado. E quando eu sumir, eu continuo, disse a outra. E ele também. Uma pausa. Como sempre foi. Roberta assentiu devagar. E naquele momento, ela não tentou fugir. Não tentou lutar. Porque no fundo, ela sabia. Já tinha acontecido antes. E sempre terminava assim. O mundo começou a perder forma. Os sons ficaram distantes. O corpo leve demais. Como se ela estivesse sendo desligada. Antes de desaparecer completamente, ela abriu os olhos uma última vez. E viu Daniel abraçando a outra. Como se aquilo fosse normal. Como se sempre tivesse sido assim. E talvez sempre tenha sido. A última coisa que Roberta sentiu não foi medo. Foi uma pergunta silenciosa que nunca seria respondida. Se eu sou só a parte que sofre, então quem eu fui antes disso? E então, nada. Minutos depois, a casa estava em silêncio. A outra Roberta caminhou até o espelho. Se olhou por alguns segundos, respirou fundo e sorriu. Sem falhas, sem rachaduras. Daniel apareceu atrás dela. Acabou, ela assentiu. Ele a abraçou por trás. Dessa vez, vai durar? Ela olhou para o próprio reflexo. Por um breve instante, algo quase imperceptível aconteceu. Um atraso, um pequeno descompasso, mas sumiu rápido demais para ter certeza. Vai, ela disse. Mas no fundo, ela sabia. Mais cedo ou mais tarde, a dor sempre encontra um jeito de voltar.